Regra de 3 simples e composta. Vocês copiaram os exercícios, né? Eu copiei. Eu já imprimi já. Aham, ficou com preguiça, né? É Tô chique, imprimindo professor. tudo, professor. Então, É desvantajoso quem não tem impressora. Olha quem tem, que maravilha. então vamos lá. Primeiro exercício. Um trem a 60 km por hora demora 2 horas para percorrer uma distância de 120 km. Qual a distância percorrida em 4 horas? Sabe como faz isso? Sabe ou não sabe? Eu não. Não? É na regra de 3. Essa aí tem que montar a regra. Então, isso aqui tem que fazer assim. São comparação de grandezas. Então, tem uma velocidade. A velocidade é 60 km por hora. A outra grandeza é horas. Então, tem horas. No caso aí, não sei. Está falando que são 2 horas. E tem a distância. Aquele 120 quilômetros. Certo? O que ele quer saber? A distância em 4 horas. Então, aqui o x vai no distância. 4 horas. A velocidade mudou do que ele estava do inicial lá? Não. Só fala que é em 4 horas. Significa que a velocidade é a mesma. Se a velocidade é igual à velocidade aqui nos dois, você nem usa ela. Então a gente vai usar só isso daqui. Agora você tem que analisar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então eu coloco uma setinha para baixo aqui. Se aumentar, se em 2 horas percorre 120, em 4 horas o que vai acontecer? Vai aumentar a distância, certo? Então aumenta aqui e aumenta aqui. Então monta a proporção assim. 120 sobre x. 120 está para x, assim como 2 está para 4. Agora é só fazer a regrinha de 3 aqui. Então, 2x igual a 120 vezes 4. X igual 120 vezes 4. O 2 que estava multiplicando, eu passo dividindo. X igual 120 vezes 4 é 480. Dividido por 2. X é igual 480 dividido por 2 dá 240. Então ele vai, em 4 horas, é 240 quilômetros. Precisava ter feito a conta para saber isso? Quem é não inteligente igual eu precisava assim. Mas veja bem, ele está falando aqui em 60 quilômetros. Então não mudou a velocidade. Se em 2 horas faz 120, em 4 horas é 240, é o dobro. 4 não é o dobro de 2? Ah, sim. 240 é o dobro de 120. Verdade. Dava para fazer rapidinho isso daí. Não, agora entendendo sim, mas não entendendo não.
Mas assim, pelo menos você tem certeza de não errar. Tem que prestar atenção nas setinhas aqui. Ó. Você coloca a setinha para baixo, no X. Aí você analisa se os dois estão crescendo ou não. Ah, tipo, se o 4 estivesse em cima do 2, ele seria setinha para cima. Isso. Daí estaria diminuindo a hora. Então, a hora está diminuindo, a distância. Entendeu? Entendi. Então vamos lá para o próximo. Não tirei print, não tirei print. Então vamos lá, tira print. Nossa, meu ouvido na hora do tô. Pronto. Pronto. Ó, aí a descrição é a mesma. Um trem a 60 km por hora demora 2 horas para percorrer uma distância de 120 km. A 90 km por hora, quanto tempo será necessário para percorrer os 120 km? Então, eu vou colocar a mesma coisinha aqui. Velocidade, horas e distância. A velocidade, 60, em 2 horas, ele faz 120. Agora ele quer saber a velocidade aumentando para 90. Aí ele quer saber quanto tempo, então as horas é x, e vai rodar 120. Então continua 120. Observe que aqui, o 120 igual 120. Então eu vou cortar ele, eu vou trabalhar só com isso daqui. Coloco a setinha para baixo aqui. Se eu aumentar a velocidade, vai diminuir ou vai aumentar a hora? Diminuir. Vai diminuir. Então a seta está ao contrário aqui. Então aí aqui eu tenho que fazer invertendo isso. Uhum. Então aqui eu vou colocar que 2 está para x, assim como o quê? No... 90, que eu tenho que inverter. 90 Então, 90 para 60. para 60. Então vai ser o quê? 90. Dá para cortar o zero. Ah, tudo bem, mas 90x igual a 60 vezes 2. 120. Então, x igual a 120 dividido por 90. Beleza? Sim. Então, agora aqui, então o x é igual, fazer aqui, 120 dividido por 90. Corta o zero, sobrou só 12. 12 dá 1. 1 vezes 9, 9 para 12, 3, 0. Dá 3. 3 vezes 9, 27. Para 30, 3. Vai dar dízima. Certo? Certo ou não está certo? Certo, professor? Espera que eu tô copiando, professor. 1. Espera que eu tô copiando. Seria 1 hora e 3. Isso daqui é 1 mais 0,3.
3. Tá certo? Esse 0,3 é igual Já terminei. a 3 sobre 9. Achando a fração geratriz. 3, 9 é 1/3. Tá certo? Então, a 1 hora não tem 60 minutos? Se é 1/3, então eu tenho que dividir ela por 3. 60 dividido por 3 dá 20. Então o tempo é 1 hora, que é esse 1 aqui, mais os 20 minutos. Então, a resposta é 1 hora e 20 minutos. Complicou um pouquinho? Mais ou menos. A única coisa, deixa eu mudar aqui, é que eu cheguei no 1,333. Eu simplesmente separei o inteiro, que é 1 hora, e peguei esse 0,333. Isso dá, voltando ele achando a geratriz, vai dar 3/9, que é igual a 1/3. Como 1 hora tem 60 minutos, 1/3 é só eu dividir por 3. Então dá 20 minutos. Então ele tem 1 hora e mais 20 minutos. Então a resposta é 1 hora e 20 minutos. Meio complicado, mas entendi. Mas o importante é você saber chegar até aqui. Esse, certo? Até o x ponto 1,3 dízimo. E aí, se na prova fazer até essa daí, vai valer meio ponto? Mas na prova vai ser as alternativas, não vai ter jeito de errar. Nossa, professor, esses dias você passou por uma lição, aí eu fui tentar fazer sozinha, né, sem olhar no caderno, eu consegui. Viu que beleza? Na plataforma que você passou um monte de alternativa. Já printou aí? Já. Eu já copiei. Bom. Aqui são 3 coisas que tem que fazer. Para descarregar 10 vagões de trem, em 1 hora precisamos de 5 funcionários. Então vamos lá. No A, está lá, quanto tempo os funcionários demorarão, aqui seria para, descarregar 60 vagões. Então, temos vagões, aqui fazendo o A. Vagões. O tempo é hora. Ele fala em horas e funcionários. Então, para descarregar 10 vagões em 1 hora, precisa de 5. Olha lá. A pergunta é, quanto tempo os funcionários demorarão para descarregar 60 vagões? Então, aumentou para 60 aqui. 6 horas. O tempo é X. Quantas? 6, não é? 6. Quantidade de funcionário continua sendo a É mesma. porque a hora é só uma? Tá certo. Então, mas veja lá, mas dá tempo de fazer a conta. Vamos lá.
Então, 5 e 5. Então, eu não uso isso, porque não vai ajudar em nada. Eu vou usar essa parte aqui. Coloco a setinha para baixo, da direção do X aqui. Aqui, veja bem, se aumentar o número de vagões, vai aumentar a quantidade de horas? Para descarregar 10, demora 1 hora. Para descarregar 60, vai demorar mais horas, tá certo? Então, quando um aumenta, o outro também aumenta. Então, é diretamente proporcional. Então, simplesmente é só pegar aqui. 1 está para x, assim como 10 está para 60. 10x igual a 60 vezes 1. X igual a 60. O 10 passa dividindo, que é igual a 6 horas. Viu que molezinha? No B. Esse eu achei fácil. Eu Deixa eu fiz falar. de cabeça. Vagões, hora e funcionários. Então, nós temos que 10 vagões, 1 hora, 5 funcionários. Agora está lá. Quantos funcionários serão necessários para descarregar os 10 vagões em meia hora? Então, vagão continua. 3. 10. Só que aqui, meia hora, então aqui, funcionários. 10 igual a 10, eu esqueço. Então, vou usar isso daqui. Setinha para baixo. Se eu diminuir as horas, eu vou precisar de mais funcionários? Sim ou não? Sim. Sim. Então aqui é o inverso. Então fica 5 está para x, assim como meio está para 1. Então, x é meio x igual a 5 vezes 1. Ou 1 vezes x, ou 1 vezes o x é x. Esse 2 que está aqui embaixo passa multiplicando. X igual a 10. 10. Quem perguntou aí? Não, você já respondeu. Professor, essas aulas não valem nota quem está participando? Vai. Eu estou anotando tudo. Pensa que é uma nota? A minha não ia vir por causa que está fazendo aula pelo negócio que ela está pedindo da escola e ela achou que não era para vir. Então vamos lá. Na terceira, quantos funcionários serão necessários para descarregar 120 vagões em 6 horas? Aqui já mudou. Então vamos lá. Ele faz vagão, são 10 horas. 1 funcionários, 5. Agora ele quer saber 120 vagões em 6 horas. E quer saber quantos funcionários. Tem algum aqui que repete aqui?
Tem? Não. Agora não tem nenhum. Então eu tenho que usar os 3. Então eu começo com a setinha aqui. Agora eu analiso cada um deles, comparo com onde tem o X. Então veja aqui, horas. Se aumentar o número de horas, se eu aumento, esqueça a quantidade de vagão, pensa só nas horas. Se eu aumentar o número de horas, eu vou diminuir o número de funcionários, tá certo? Aham. Então, se estou aumentando e aqui está diminuindo, então isso aqui Inverso também. é inverso. Agora, vagões com funcionários. Se eu aumentar a quantidade de vagão, eu vou precisar aumentar o número de funcionários, tá certo? Aham. Se a setinha do funcionário está para baixo, então essa setinha também é para baixo, que ela é igual. Ó, aumentou, aqui tem aumentar. Aumentou aqui, aqui a tendência é diminuir. Então a seta tem que ficar no contrário daquilo lá. Então eu vou ter que inverter só essa daqui. Então vai ficar 5 está para x, assim como, agora eu inverto essa, 6 está para 1. E o que eu faço? Eu multiplico isso daqui. 10 está para 120. Beleza? Então, 5 está para x, assim. 6 vezes 10, 60. 1 vezes 120, 120. 60x igual a 5 vezes 120. X igual a 5 vezes 120 dividido por 60. 10? 120 dividido por 60 dá 2. 2. Então, x é igual a 5 vezes 2, x igual a 10. O que achou dessa? Meio confusa. Ixi, agora essa. Agora temos aqui pintores. Os dois microfones estão ligados. Do senhor. Oi? Aí tá dando eco. Tá dando eco? Ué, mas aqui é desligado. Agora cortei. Melhorou? Aham. Pintores, horas, e dias. Vinte e um pintores, trabalhando 8 horas, pinta em 6 dias. Nas mesmas condições, quantos dias serão necessários para que 9 pintores, trabalhando 7 horas, pintem o mesmo edifício? Então aqui é x no dias. Nossa, vai ser difícil. É nada. Aonde está o x, eu coloco a setinha para baixo. Tudo bem? Agora eu vou analisar esses dois aqui. Se eu diminuir o número
Se eu diminuir o número de horas, eu tenho que aumentar o número de dias, não é? Se eu trabalho menos tempo, eu vou precisar... Quer dizer, se eu trabalho menos horas, eu vou precisar de mais dias. Então, ele está... Se um aumenta, o outro diminui, ou se um diminui, o outro aumenta, eles são inversos. Inversamente. Então, aqui, a seta fica para cima. Agora aqui, pintores. Se eu diminuo o número de pintores, eu não vou precisar de mais dias? Sim. Então, também, se eu diminuo, eu aumento o outro. Então, também é inverso. Então, aqui também a seta vai para cima. Então, fica 6 está para x, assim como eu tenho que inverter. 7 está para 8, vezes 9 está para 21. 6 está para x, 5, 9 vezes 7, 63. 21 vezes 8 dá 8, 8, 2, 16. 168. Então, 63x igual a 168 vezes 6. O x igual a 168 vezes 6 dividido por 63. X igual 168 vezes 6 dá 600, 960, 48, 1008. Não tá cabendo, professor, na minha linha. Eu não sabia que tinha que deixar tudo isso de linha. 1008 dividido por 63. X igual... Isso dá 16. Entendeu aqui? Entendi. O importante é isso aqui. Ó. Saber analisar se ele é diretamente ou se é inversamente. Se é diretamente, na hora de montar, para você fazer a equação, você deixa na mesma posição. Se é inversamente, você tem que inverter ele. A que está com o x, ela fica sozinha e as outras ficam multiplicadas. Belezinha? Agora entendi. Printou? Eu tô copiando. Eu também tô. Professor, eu prefiro mil vezes fazer prova presencial. Nossa, fui fazer prova hoje, não gostei não. Ah, mas é facinho. De matemática tá facinha. Você é professor do quê, professor? Como assim? De o quê? De matemática? Então, a prova de matemática vai estar fácil para você. É, mas é que eu sei que ela tá facinha. Aí vai estar conta 1 mais 1, aí vai estar fácil. Não, aí já é muito fácil. Pronto? Uhum. Essa aí complica um pouquinho. Eu só vou montar, vou deixar para você fazer. Ó, Essa não vai cair na prova, né, professor? essa não. 10 máquinas. Então, máquinas. 10. Funcionando 6 horas. Então, horas. 6. 60 dias. Então, dias.
60. Peças, 90.000. A pergunta é, em quantos dias 12 dessas máquinas, então aqui é 12, funcionando 8 horas, então 8 horas, produzirão, se ele está perguntando em quantos dias, então o X é aqui, 192.000 peças. Lembra? Coloca a setinha para cá. Nossa, Agora tem que analisar uma por uma com os dias aqui. Vamos começar pelas peças, que está mais próximo aqui? Eu não vou falar, só vou perguntar. Fazia, ó, em 60 dias faz 90. Para fazer 192 vai precisar de mais ou menos dias. Mais. mais. Então aqui, se aqui aumenta, aqui tem que aumentar também, tá certo? Sim. Então a seta fica para cima ou para baixo? Pra cima? Não, ela tem que ficar no mesmo sentido dessa daqui. Você não Ah, colocou, tá. você não colocou para baixo? Ah, então tem que ser pra baixo. Ela é diretamente proporcional. Aumentou o número de peças, vai aumentar o número de dias. Então as duas têm que ficar no mesmo sentido. Tá. E as horas? Se aumentar o número de horas, vai aumentar ou diminuir o número de dias? Diminui. Vai diminuir. Se está diminuindo, então a seta fica para Cima. cima. E quantidade de máquinas. Se aumentar o número de máquinas, vai aumentar ou diminuir o número de dias? Diminuir. Então, a seta fica para Cima. cima. Então, aqui é inverso, inverso e aqui é direto. Então, montando 60 sobre 60 está para x, assim como que está igual, então é 90.000 está para 192.000 vezes. Aqui está ao contrário, então tem que inverter. 8 está para 6, assim como 12 está para 10. Aqui vamos cortar esses 3 zeros aqui. Então fica 60x igual 90 vezes 12 vezes 8 vezes 12. Dividido por 192 vezes 6 vezes 10. Dá para simplificar algo aqui? Dá pra dividir por 2. Não, eu posso simplificar aqui, ó. Tudo bem que dá para dividir por 2 tudo mesmo, mas... Não vamos inventar, porque senão não vai dar nosso tempo. É que eu só tenho 1 minuto aqui, está dizendo. Então tem que multiplicar tudo isso daqui. Então fica 60, está para x, assim como 8.640 está para 11.000. Professores, ali é um Y? Aonde? Ali 83. É um 4. Aqui é Ah, 4. parece um Y. É 8.640. Então o x vai ser 60 vezes 11.520 dividido por 8.640. X igual a